E agora o futebol. Vamos conversar sobre o esporte com os comentaristas Wesley Gonçalves e Cristiano Freitas. Vou começar com você hoje, Cristiano. O Atlético estava pintando para esse chamado clássico, né? Não gosto de usar essa palavra não. Clássico para mim é Machado de Assis, entende? Mas para esse jogo tradicional, vamos dizer assim, como o papão, como o melhor time, com melhores jogadores, mais bem armado, está na Libertadores e acabou perdendo. Me explica isso. Olha, Barroso, o jogo ontem foi um jogo, eu até tinha falado isso aqui durante a semana passada, né? Era um jogo um pouco imprevisível, muitos desfalques, né? Eu trouxe até uma colinha aqui, que eu tenho algumas coisas importantes que eu preciso falar. Tem que ter colinha, pode usar. Primeiro, Barroso, toda vez que eu vou usar essa colinha, ela some. Você consegue manter ela aí? Consigo. Olha só, primeiro a gente tem que agradecer à Federação Mineira de Futebol, né? Além de passar aí o jogo, né, na data FIFA, de colocar num horário esdrúxulo, de fazer todas as lambanças que eles poderiam, o Cruzeiro fez uma solicitação para que o juiz não fosse um juiz mineiro, né, o trio de arbitragem. O Atlético concordou com isso e a federação foi lá e meteu o juiz mineiro, o Cruzeiro chiou até. O juiz entrou pressionado, deu cartão, né, de crédito para o Cruzeiro. Os jogadores do Cruzeiro bateram à vontade. Bateram acima da medalhinha? 3 jogadores tinham que ter sido expulsos, não foram. Erraram faltas, erraram impedimentos, pênalti para o Atlético que não deu. Ele estava fazendo um símbolo aqui. O que é isso aqui, Bigode? Veja bem, nada disso, tá? Eu vou colocar nada disso como desculpa para a derrota do Atlético. Mas a federação precisa ter mais cuidado com relação a esse tipo de situação. Um juiz muito fraco, tá? O Atlético perdeu por conta de 2 motivos. O primeiro, o Atlético perde muitos gols. Perde gol demais, precisa treinar isso, precisa melhorar a pontaria. Lógico, ontem o Fábio teve uma atuação sensacional, mas não justifica a quantidade de gols que o Atlético perde em todos os jogos. E a outra coisa, o Atlético sentiu muita falta de um organizador, de um camisa 10. O Dátolo não pôde jogar, machucado, o Casares na seleção e ficou sem quem criasse no Atlético. O Robinho não conseguiu fazer isso, trocou com o Luan, que também não conseguiu. E você estava fazendo assim, torcendo o bigode? Não, eu estava fazendo que é o chororô dele. Ah, é o chororô, pensei que você estava torcendo o bigode. Não, com o chororô aqui mais em cima, né? Não, você estava no bigode? Chororô. Chororô, estava chorando. E o Cruzeiro, hein? O Cruzeiro, um técnico cai, não cai, o técnico foi lá, agora segurou o técnico, né? Vamos lá, vamos por partes, né? Primeiro, quero reiterar aqui o meu apoio ao meu amigo, companheiro Cristiano, que eles estão acabando com o clássico Cruzeiro e Atlético. Você não gosta da palavra clássico, mas eu cresci escutando clássico. Por quê? Porque um jogo, um Cruzeiro e Atlético, para 15 mil pessoas, 11 horas da manhã, para quem já viu um clássico com 120 mil, 100 mil, eu já cheguei a ver um clássico com 56 mil, com os dois com o time reserva. 56 mil. Ou seja, eles estão acabando com o clássico Cruzeiro e Atlético. E as diretorias, não é só a federação não, as diretorias com esse negócio de 10%, briguinha para lá, igual o Atlético colocou o ingresso para a torcida do Cruzeiro, acho que a R$180. Quem vai pagar R$180 numa fase de classificação, um jogo 11 horas da manhã? Então, né, eles estão esquecendo que existe uma crise econômica mundial né, então, acabando com o clássico. Segundo, Barroso, estou com essa camisa hoje, não habitual azul, para homenagear o Fábio. É isso que eu ia te perguntar, uma camisa granada. Essa camisa é cor de vinho, alguma coisa. Isso, é um vermelho mais. É o terceiro uniforme do Cruzeiro e essa aqui é a camisa do goleiro Fábio, tem uma assinatura dele aqui, ó, mostrando porque ele é o melhor jogador de Minas Gerais. O Fábio, ele tem recordes e recordes no Cruzeiro, então a gente tem que agradecer. A gente tem que agradecer. E eu acho que a desculpa das ausências no Atlético se aplica ao Cruzeiro, que tem um elenco mais reduzido, mais empobrecido que o Atlético, que está disputando a Libertadores. Se faltou o Casares para ele no meio de campo, a gente não tinha um montão de jogador. O ataque era reserva, o ataque do Cruzeiro, o articulador das jogadas era o Arrascaeta, e o melhor zagueiro que a gente tem, o Dedé. Esses caras também não jogaram. O ataque ontem foi Rafael Silva e Elber. O ataque titular do Cruzeiro é Alisson e William. Então, assim, erros de arbitragem também
Isso aí, no Campeonato Mineiro passado, chutaram a cabeça de um jogador do Cruzeiro lá, saiu o gol, o Guilherme lançou a bola, saiu o gol, o Atlético foi para a final. E o Atlético foi favorecido na final contra a Caldense. A arbitragem é ruim. E os lances que eles estão falando é lance de televisão. O cara vai lá assim, impedimento de segundos. O árbitro tá com a visão encoberta, o bandeirinha tá na linha de impedimento, o cara empurra o prato lá, não tem que dar pena. Então, assim, o jogo ontem foi equilibrado, os dois times com muita vontade, né? Ontem foi uma partida muito voluntariosa do Cruzeiro, né? Foi a melhor em termos de vontade. O Atlético tem um elenco maior do que o do Cruzeiro, mais qualificado. Talvez o Cruzeiro tenha sentido tanto quanto as ausências. Então eu não acredito nesse chororô. Vitória do Cruzeiro, merecido, ganhou, ainda perdeu um gol no final ainda, que podia ter saído 2-0. Olha aqui, eu queria falar sobre o clássico, que eu falei que você clássico para mim é o romancista maior do Brasil, ao lado de Guimarães Rosa, Machado de Assis, Dante Alighieri, o poeta italiano, é clássico. E falando em italiano, o Cena Política, que vai ao ar hoje, 11 horas da noite, vai debater essa crise, esse impasse brasileiro que não para, com presença de um cientista político italiano, que é o Adriano Gianturco, professor aqui em Belo Horizonte, há 5 anos está radicado aqui, com o professor de Direito Constitucional Bruno Albergaria e com o historiador Diego Carlos Oliveira. Cena Política, 11 horas da noite, debatendo esse angu sem caroço do Brasil. E para terminar com vocês, a seleção brasileira, também não gosto de falar Brasil, sabe? Brasil é Brasil. A seleção brasileira jogou pedrinha e amanhã tem outro jogo difícil, né? Ô Barroso, antes da seleção, deixa eu falar uma coisa rapidinha aqui. Sim. Que a gente tem, isso é importantíssimo. Jogador de futebol precisa colocar na cabeça que o futebol ele está cheio de marginais. Ontem foram presos mais de 170 torcedores do Atlético por causa de briga. Aí o cara vai lá, faz um gol, ao invés de comemorar com a torcida dele, vai provocar. O Mancini fez isso semana passada com a torcida do Cruzeiro e esses caras têm que parar com isso, porque os caras têm família e tá mexendo com o marginal. Daqui a pouco nós vamos ter um problema gravíssimo por conta disso. Não faz sentido. Vai comemorar com sua torcida, deixa as outras torcidas em paz. Inclusive, marginal tem futebol, pois tem política. Infelizmente, é por causa na rua com porque se não fosse esse tipo de pessoal, poderia normalmente, né, comemorar do jeito que quisesse. Mas é muito perigoso, tem que parar com isso. Quanto à seleção, a gente, infelizmente, essa seleção do Dunga aí jogando mal, jogou bem o primeiro tempo, depois caiu, pediu para perder, foi uma sorte, conseguiu um empate. E se conseguir um empate com o Paraguai lá, vai ser uma maravilha. Você estava dizendo que se perder é bom que o Dunga cai. Será que cai? Eu tenho uma opinião que amanhã, assim, a gente não pode torcer. Pelo menos eu penso assim. Não é questão de patriotismo, né? A seleção, é aquela coisa toda. Mas eu acho que a gente tem que torcer para os nossos compatriotas, né? Eles não têm culpa de ser convocados, eles não têm culpa da corrupção na CBF, né? E etc. Mas amanhã eu estou na seguinte situação. Temos que ganhar do Paraguai, porque se perder para o Paraguai, o Brasil pode ficar em 7º. Mas eu creio que se o Brasil perder, amanhã o Dunga não consegue, não. E um detalhe, hoje eu estava vendo uma reportagem muito interessante, que todo mundo lá da seleção, lá, os companheiros do Dunga, é todo mundo gaúcho, o cara tá levando, tá fazendo a bairrista. República Gaúcha. Se a seleção perdeu, o Dunga vira zangado, que é o companheiro dele dos 7 anões, né? Mas ele já é zangado há muito tempo. Naturalmente, né? Há muito tempo. Eu agradeço aos comentaristas e agradeço a você que acompanha a redação. E amanhã nós estamos aqui novamente. Fique com a gente também amanhã. Boa noite.